Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que sou completo para mim. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que sou completo para Ele fará, Ele fará. Eu vou viver. A totalidade não começa. O Deus de obras completos vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completos vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia. Eu creio nesse Deus de obras completas. Eu creio nesse Deus de obras completas. Deus é fiel, vai cumprir. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada nesse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus, aleluia. Nosso Deus, que é um Deus infalível, um Deus poderoso, glória a Deus, aleluia. Vamos celebrar os guerreiros. Pode ser guerreiro. Aleluia. Glória a Deus. Os guerreiros se preparem para a grande luta. É Jesus o gavião e a fonte nos levará. A delícia dos gemidos, mas sobre voluntar, certa que a vitória alcançará. Eles querem estar com Cristo, onde a luta se trava, se trava. Cristo na frente encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória. Onde Deus vai te coroar. Ele batalhou de Cristo, eu sei verdade. Não veio que vai tomar encontra mal. Pode ficar comigo, mesmo vacilante. Quando atacam o ouvido, alegria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se trava, Deus lance o meu Cristo na frente encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar.
Seja dado o nome do Senhor, ora sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. A unção de Deus é algo que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte, quando na batalha está. Qualquer coisa vira nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi o Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo, mas quando você chega, a diferença faz. Você canta, você fala, Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Desde que esteja preso, começa a cantar. E Deus manda um anjo forte e as cadeias. É na unção que Deus manda. É na unção que é crente. É na unção, eu creio que é unção, aleluia. E se encontra poder, é na unção que sempre deve ser. É na unção, meu irmão, quem é o que vence, em nome de Jesus, você está unido. Aleluia, é na unção divina. Aleluia, eu creio, Senhor. Qualquer coisa vira nas mãos de quem tem missão. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi o Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo, Pai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala, Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Desde que esteja preso, começa a cantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que tem que ser. Quem é o vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que sempre deve ser. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que sempre deve ser. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus.
aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca vence. Em nome de Jesus, você está ungido. Em nome de Jesus, você está ungido. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, Senhor, que é desse jeito, aleluia. Toda honra, toda glória. Toda Senhor. Glória a Deus. Elisângela, seja bem-vinda, né? Pastora. Pastora Elisângela, você está voltada da casa do Pai. Não sei dessa, aleluia. Creio, Senhor. Eu creio que Deus passa nesse lugar, nesse território, que Ele tem propósito, amém? Sinta à vontade. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Dile porque se eu estou guardado, porque nunca perdeu batalha. Se eu não vier, se eu partir, irá chover de novo. Eu creio em ti, razão que me houver, venha o que vier, irá chover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo no que vejo, vivo no que vejo, irá chover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo, aleluia. Quem vê porque se eu estou guardado, porque nunca perdeu batalha. Se eu não vier, se eu partir, irá chover de novo. Eu creio em ti, eu não fico mais, haja que houver. Eu profetizo nessa noite, Deus, a tua provisão, o teu socorro, o teu auxílio, o teu livramento, Pai. Vai cortando laço, vai cortando, Pai. Vai passando, Deus, vai repreendendo com a tua seta, Pai, pela reação. Vai queimando, Pai, a nossa vida, Deus, a nossa família, mulher, parentela, Pai, da igreja do Senhor. Vai operando, Pai, nessa noite, vai criando uma situação, Pai. Vai trazendo paz, Deus. Não tem brincado, Pai. Não estão, meu Pai, ali brincando, Pai. Tem andado por vista, Pai. Porque não operando nessa noite. Vai operando nessa noite, Pai. Porque eu vejo a tua palavra só repreendendo, Pai, vem do lado. Naquela grande tempestade do teu discípulo, Pai, de uma missão. Tinha um compromisso com o Senhor. Aqueles que não têm nessa noite, Pai, operando, Pai. Vai crescendo espaço para te buscar nele terror. Vai gerando terror. Vai gerando, vai, terror. Preparar, subir, vai operando, Pai. Vai operando, porque a tempestade não pode apagar. Não pode apagar a promessa dele, não pode apagar a esperança. Porque nós temos, Pai, o Senhor, que é vivo e reina para todo sempre. Deus da Isaac e Jacó.
Aqui a situação nessa noite, Pai. A vida que ele conhece a tua palavra, tem brincado com a tua palavra. Vai operando nessa noite, Deus, para correr para o teu braço do teu caminho. Rebalaço, vai operando nessa noite. Vai operando, Deus. Não deixará essa noite, aleluia, irmãos. Se eu estou, guardado por Deus. Você já viu Deus perder uma batalha? Levar a sua ele venceu a batalha, livrando Davi. Você pensa que vai Davi? Você pensa que vai Davi que gravou pela pedra na testa do gigante? Foi o nosso Deus. Foi o nosso Deus. Aleluia. E lançou aquele gigante por terra. Foi Deus Todo-Poderoso. Livra-nosso. Ele aprende que está conosco até a consumação do século. Até a consumação do século. Ele não me deixou órfão. Livra-nosso. Ele não nos deixou órfão. Nós temos um Pai. Nós temos um Consolador. Nós temos um Conselheiro. Nós temos aquele que nos lembra. Nós temos aquele que nos encoraja. Nós temos aquele que nos consola. Nós temos aquele que é o conselheiro que nos faz lembrar. Aleluia! Que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Senhor, das coisas impossíveis. Ele te traz aqui nessa noite para dizer que Ele está na batalha. Essa batalha não é vossa, é dele. É dele essa batalha. Veja que a vitória, aleluia. A Josafá disse nessa noite: essa batalha é tua, é minha. E eu vou vencer porque eu sou o grande eu sou. Vem forte para Jesus. Ei, glória a Deus, aleluia. Ele é poderoso, Ele é doido, está na casa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer almas. Ele quer almas. Ele só quer almas. Aleluia. Nós somos adoradores do Senhor. Temos que pensar como Ele, desejar como Ele. Adorar a Deus. Adorar a Pai. Aleluia. Eu declaro nessa noite. Eu não vou parar, eu vou lançar. Eu vou lançar a minha rede para muitas. Eu quero amar. Eu tenho vida de adorador. Eu só gosto do meu Senhor. E Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu só gosto do meu Senhor. E Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu só gosto do meu Senhor. E Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu só gosto do meu Senhor. E Ele pede alma. Aleluia. Certo dia Jesus andava no contrário. E alguns homens que lavavam suas redes. Não prestou em mais preocupados, sem saber o que levariam para casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles retornar ao grande mar. Mais uma voz que se levanta e questiona. Trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: é
me responde. Pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu só posso meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu só gosto meu Senhor, e Ele pede almas. Aleluia! Que sai do Senhor desejo de guerra. Aleluia! É as almas que estão, aleluia, aflitas, que estão, aleluia, oprimidas, que estão, aleluia, abandonadas, esquecidas. Louvado seja o nome do Senhor. Essas almas, de meio dos doentes, de meio dos pecadores, de meio dos que essa mais se arrependidos. Aleluia! Fidelidade, Senhor. Então, Jesus, levanta-te mais uma vez. É que possa ter de não se amar. O mesmo homem se levanta e responde. Pela tua palavra agora eu os lançarei. Eu vou lançar a minha rede para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu só mostro meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu só mostro meu Senhor, e Ele pede almas. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade dele, que quer almas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor tem aqueles que são escolhidos para ganhar alma. Aleluia, evangelistas, aleluia. Mas esse vídeo é para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu creio que está no comando. Venceu, que não podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Onde o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ele tem um propósito na vida. Nossa família vai para a ninguém ajustar. Ninguém vai paralisar o poder de Deus, ninguém vai paralisar o poder de Deus. Ninguém pode impedir o poder de Deus, quem impedirá? Vencerei, que tu podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos, Pai, não pode. Eu sei que ninguém pode mais se frustrar. Não se frustra, não. Declara, não.
Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu sou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Olha ele falando nessa noite. Ele está falando nessa noite. E se teu barco parecer que vai na praia, está balançando na praia, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, só eu dando o tempo, só eu dando aqui, só eu dando no mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Tem coisas que só Jesus faz, só Jesus faz, aleluia. Tem coisas que só Jesus faz, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja agradecido e adorado, amém? O Senhor está falando nessa noite pelos louvores, diga graças a Deus, toda honra, toda glória, e a nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, cadê saudade? Saudade somos de Jesus, e continuamos bem da luz, os exércitos. Batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o que o pecado em seu domínio. A batalha não estará, a vitória Deus nos dá. Segue, vamos terminar a batalha. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos que são fiéis ao longo
o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e a Jesus cantar, e a salvação falar, almas ao Senhor levar. Segue, vamos terminar a batalha que e pra sempre descansarei. Glória a Deus, todos que são fiéis ao bom capitão vão te receber o galardão. Vai ser, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado o nosso Senhor. Antes de orar por isso, eu pertenço à casa do Senhor. Quero dar oportunidade para a pastora, amém? Está conosco nessa noite, sinta vontade, a deixar da parte do Senhor, aleluia. Creio que o Senhor sempre gera no nosso coração, glória a Deus. Eu estou comovida, sabe? Estou muito feliz. A gente sente a presença de Deus, né? Eu estou aqui visitando minhas filhas que moram bem aí. Elas são de uma igreja bem aqui assim, dobrando ali. São 3 filhas, uma missionária, a outra é levita e a de 13 anos. A gente já teve igreja e eu era pastora das minhas filhas. E quando a nossa igreja foi construída, não dava ninguém. Só nós. Foram 2 anos. Eu pregava com meus filhos e a gente fazia o culto só nós. E os vizinhos sorriam, passavam sorrindo. E o meu pastor presidente ia lá e falava, meu Deus, não tem ninguém. Ele não gostava de pregar. E nós perseveremos. Eu e os meus filhos perseveremos 2 anos. E depois de 2 anos, Deus começou a mandar pessoas. E eu me alegrei, né? No dia que eu cheguei, eu fui com elas ali, eu falei, minha filha tem uma igreja aqui, por que vocês não vão nessa igreja? Eu falei, não, vocês têm que vir nessa igreja. Ah, mãe, eu falei, meu Deus, eu vou vir nessa igreja. Aí elas, como tem culto lá domingo, né? Aí eu falei para minha caçula, quase eu vou para ali. Escutei o culto, não. Porque é tão bom a gente se reunir, não importa. Não importa, quem Jesus ensinou, aonde tiver 1, 2 ou 3 ali estarei. Em meu nome. Né? É maravilhoso. Tem igreja fechada, na terça que não tem culto. Eu falei, meu Deus. Aí na hora que eu ouvi, eu falei, eu já estou na banho. E eu estou muito feliz, porque a gente sente a presença de Deus, né? O Espírito Santo. É tão bom a gente estar assim, em união. Então, eu estou muito feliz mesmo, sabe? Porque a gente se identifica com pessoas que verdadeiramente têm o Espírito de Deus na vida. A gente se identifica, o Espírito Santo, ele identifica. Quando a gente entra aqui, a gente já sente a presença de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Você que é a pastora daqui? Amém. Amém. É a Assembleia, qual é? Como é? Olha, eu nunca tinha ouvido. Eu morei pouco tempo aqui em Macapá, porque eu pastorei essa igreja na BR. Eu vim do Oiapoque, pastorei essa igreja perto do Porto Grande. Então eu conheço pouco Macapá. E eu estou chegando de Tocantins. Eu estava em Tocantins 11 meses. Está com 5 dias que eu cheguei de Tocantins. Sabe? E lá em Tocantins eu conheci várias igrejas, visitei também. Sabe? E eu conheci pessoas de Deus também, é muito bom. Eu vou cantar um hino, sabe, de agradecimento e com ações de graça. Não, pastor. Com ações de graça, de agradecimento, né? Porque Deus, ele abençoa tanto a nossa vida assim, com força sobrenatural, sabe, com saúde e com a graça dele, que é o tudo. Ele dá tantas oportunidades para nós, sempre diferente a cada dia, né? E a gente fica maravilhado quando a gente conhece pessoas que realmente estão caminhando com Cristo. Então, como agradecimento, eu ofereço
esse culto em ações de graça, tá, pastor? Quero só agradecer a Deus. Os 11 meses que eu passei em Tocantins, eu cheguei agora, estou aqui na casa da minha filha, daqui já vou para outro lugar. Mas aqui dentro de Macapá mesmo, vou te dar uma obra ali de uma amiga minha. Mas eu vou vir aqui visitar vocês de vez em quando, tá bom? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Aleluia! O que o Senhor nos ensina é que nós temos que ter um coração igual ao dele, perdoar quem nos fere, perdoar quem nos persegue. Quando nós olhamos para alguém, pastora, que nos persegue, que se levanta contra a nossa vida, e nós temos a capacidade de perdoar, aí está uma pessoa de Deus. Olhamos para as pessoas de Deus hoje e vemos que a pessoa realmente que tem Deus é uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que suporta. Amém? Porque não é fácil. Está na frente de obra, cuidar de ser humano. Cuidar de ser humano é uma coisa muito difícil. Mas quando nós temos um coração igual ao do Senhor, a gente suporta, a gente perdoa. Não é verdade? Então, que nessa noite nós tenhamos esse coração perdoador. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, mais e mais para a glória do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Como ela falou, né? Nós temos a oportunidade de cada dia ser melhor. O Senhor é aquele que nos, com certeza, nos capacita. Aqui está o manual, né? Nos capacitar. Aqui está a instrução, conselho, a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixar em Provérbios. Aleluia. É seguinte de orar. O dizimista ofertante da casa do Senhor. Aleluia. Está abençoando mais e mais nessa noite. O dizimista, ofertante da casa do Senhor, que tem ofertado dizimado com alegria, que tem, aleluia, se importado com a obra do Senhor. Glórias a Deus. O sacerdote, né, os levitas, a gente vai ver a história dos levitas, a história do sacerdote. Eles eram alimentados, sustentados pelo Senhor. Diga graças a Deus. Aleluia. E eu demorei um tempo, aleluia. Isso que a pastora estava falando, né, que ela sentiu a presença. Aí o pastor, às vezes eu ficava questionando com ele, né, na palavra, orando. Eu vim de uma empresa que eu trabalhei quase 15 anos. Eu passei uma luta para me acostumar a viver só pela obra. Aí o pastor, foi muito difícil para mim. Fiquei até um pouco assim no corpo, sentindo mesmo, aleluia, se eu trabalhando, se eu operando, diga graças a Deus. Eu querendo voltar a trabalhar, eles Deus tocar no meu joelho, tocar na minha coluna, para ele não parar, aleluia, de fazer obra, mas
E eu queria ir, aleluia. Mas trabalhar fora, queria ajudar minha esposa de uma forma, aleluia. De igual maneira, e a gente não precisa ajudar, aleluia. Com certeza, aleluia, do nosso jeito, né? Não é pela força do nosso braço, diga graças a Deus. É o Senhor que entra na frente, Ele que está, como eu falei, pelo louvor, Ele que está pelejando. Glória a Deus. Eu queria ter meu jeito, o Senhor tocava na minha saúde, não é do teu jeito, é do meu jeito. Aleluia. Eu estou aqui pela fé do meu esposo. E Deus tem, aleluia, provido. Diga graças a Deus. É o Deus que provê. E Ele está dizendo nessa noite, mais aqui em Provérbios 3, aleluia. Diz assim nessa noite, do 7 em diante: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde, aleluia, ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos, diga graças a Deus, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, diga graças a Deus, aleluia. Então, aquela pessoa, ela honra o Senhor, ela é fiel ao Senhor, aleluia, com certeza, ela vai ter saúde, ela vai ter, aleluia, provisão, ela vai ter, aleluia, com certeza para dar. Aqui diz que vai transbordar. Então, aí te vê a diferença de uma pessoa que é fiel, uma pessoa que gosta de semear, de plantar, né? Na vida das pessoas, na igreja, diga graças a Deus, que ela não tem se apoiado, né, no seu próprio entendimento, como fala a palavra, né? E não é para se apoiar, está aqui no 5, né, do capítulo 3. Confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Amém? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Diga graças a Deus. Fique de pé nessa noite. Vamos estar orando por esse ministro ofertante. A pastora vai louvar mais um louvor de celebração e passar o pastor que vai estar ministrando nessa noite. Amém? Glória a Deus, amado Deus e Pai. Coloque diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, tua palavra, Pai. É a tua palavra que nos ensina, a tua palavra, Pai. É Deus que vem para divertir, para, Senhor, exaltar. Vem, meu Deus, para, aleluia, disciplinar. Vem para aconselhar. Vem, meu Deus, para dar crescimento. E para dar o conhecimento, a palavra de conhecereis a verdade. Aleluia, para te conhecer todo o tempo, Pai. A palavra de Deus não é só para ler, para meditar. E eu creio, Senhor, que nós temos meditado, Senhor, de dia e de noite. Eu e meu esposo, os irmãos, Pai. E eu creio, Senhor, que a palavra diz que aquele que medita de dia e de noite vai ser bem sucedido. Aleluia. Deus é Deus soberano em todas as áreas, Pai. Nós podemos, Pai. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se nós fizermos, Pai, conforme a tua palavra, teus conselhos, tua ordenança, seja glorificado e exaltado, Pai. Coloca cada dizimista em tuas mãos, Senhor, cada mantenedor, cooperador, seja cada um, Senhor, abençoando, conforme a sua vontade, seu querer, em nome de Jesus, a igreja que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Continue trabalhando, diga eu quero trabalhar, aleluia. Eu quero trabalhar com meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero cantar e orar, e ocupar, eu quero estar, se na vida do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar, eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupar, eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder
Se quiseres trabalhar, acharás também lugar. Se na vinha do Senhor trabalhar, seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é morar e ocupado eu quero estar. Se na vinha do Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Pela presença da tua serva, Senhor. Continua usando, continua abençoando para a tua glória. Em nome de Jesus. Glória, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amados e Pai, creio sempre que Senhor tem uma palavra, Pai, que seja o lugar do pastor para nos ensinar nessa noite. Hoje é o culto do ensino da tua palavra, Pai. Ensino da palavra de Deus, aleluia. Eu creio que Senhor tem algo, Pai, para nos ensinar mais e mais. Queremos, Pai, prosseguir, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, Pai, aprendendo com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Queremos aprender mais e mais nessa noite. Nos ensina, Deus, para a tua glória. Abençoa todos que estão aqui, Senhor, nessa noite, ouvindo a tua palavra, Pai. A palavra dizendo, Deus, que aquele que confia no Senhor é bem-aventurado. Aquele que guarda a tua palavra é feliz, é bem-aventurado, Pai. Aquele que guarda, aquele que obedece a tua palavra, seja glorificado, exaltado. Você que quer diga, amém. Passando o pastor, que está ministrando a palavra dessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui nesse domingo abençoado, primeiro dia da semana. Creio que feliz com aquele que ouve a palavra do Senhor. Estamos aqui para nos fortalecer na palavra. Como Paulo falou que a palavra de Deus é poder de Deus na nossa vida. Vamos sair daqui forte espiritual para ser usado na mão de Deus lá fora. Aqui só é, aleluia, onde o Senhor nos fortalece. Aleluia, para nós ser luz do mundo lá fora. Glória a Deus. Vou ler aqui a palavra de Deus. É João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz. Glória a Deus. Aleluia. Fala assim. O verbo encarnado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testificar, aleluia. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todo cresce por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todos os homens, que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos, quando receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, ao que crê no seu nome. Vamos repetir aqui? Aleluia. Mas todos, quando receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Pode assentar. Aleluia. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Fala que no princípio era o verbo estava com Deus. Fala que os profetas anunciavam, o Messias vai chegar, o Salvador, o Libertador. Era a palavra. Mas como Deus é fiel, enviou Jesus Cristo. Fala que Jesus Cristo veio. Ele veio em corpo. Ele veio nessa terra, mas já existia. Estava diante do Pai. O próprio Deus escreveu em João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus cumpriu a palavra dos profetas, porque deu os dois profetas, para falar do Messias do Salvador. E falar que Deus Pai olhou e viu lá em Israel uma virgem que estava com vontade de casar. Tinha sonho e projeto, mas Deus tinha um projeto para aquela mulher, uma virgem, Maria. E enviou o anjo até ela, Gabriel. Chegou lá e disse para ela que Deus tinha uma obra na vida dela. E começou a falar com Maria. E Maria disse: eu sou uma mulher agraciada, uma mulher feliz, uma mulher que está aqui para fazer a vontade de Deus. A Maria é a vontade da terra. A vontade do diabo é matar, roubar, destruir. A vontade das pessoas é eu quero, eu faço, a vida é minha, está longe de Deus. Mas quando a pessoa diz: ele é Cristo, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Aí o Senhor, ele faz o projeto dele. E ela creu, ela obedeceu. E fala que o anjo falou para ela que o Espírito de Deus ia envolver ela, ia gerar dentro dela um Salvador, ia gerar um corpo, porque Jesus é Deus, precisava de um corpo para andar na terra. E aconteceu, porque Deus é Deus de aliança, mas é Deus de promessa. Quando Ele promete, Ele cumpre. E Maria, ela foi usada na mão de Deus. E José queria deixar ela. Queria se afastar, pensar que ela tinha traído ele. Mas o Senhor agiu. O Senhor pelejou com aquela mulher. Porque viu que aquela mulher era uma mulher de responsabilidade. Uma mulher que era justa. Uma mulher que foi fiel ao seu Deus. E aí mandou o anjo ir até José. José teve que dormir para ver o sobrenatural. Dormiu e o anjo. E falou: não tema, recebe Maria como a tua esposa, porque o que ela vai gerar é o Salvador, Jesus. O nome de Jesus vai ir do céu para a terra. Jesus, o próprio Deus disse: o nome dele vai ser Jesus. O anjo falou. E fala que naquele momento José cuidou de Maria, cuidou, e ela teve o Salvador Jesus. E fala que Jesus, ele foi protegido pela mão de Deus. Quem tem promessa, quem tem aliança com Jesus é protegido, irmão. A palavra de Deus fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Deus tem aliança conosco e Ele nos protege. Assim como Deus, aleluia, tinha aliança com Maria, com José, Ele protegeu Jesus e ainda protegeu Maria e José, porque estava cuidando do filho dele na terra, o Salvador. O rei Herodes furioso, querendo matar Jesus, porque soube a notícia pelo mago. Os homens do Oriente falaram que Jesus ia nascer. E seguiram uma estrela até chegar onde Jesus estava. E depois Herodes furioso, querendo matar, fez um decreto para matar crianças de 2 anos para baixo. Mas o próprio Deus de olho vivo, de ver tudo que assim acontece na terra. As obras boas e as obras mal. Por isso que nós temos que plantar as obras boas. Porque toda obra mal tem as suas consequências. E ele perdoa, mas tem consequência. Por isso que ele fala: filhinho, não pequeis. E aí fala que naquele momento as crianças morreram. Foram todas para a glória. Todos viraram anjinho. Mas Jesus não, vai proteger, porque tinha uma promessa para realizar. O próprio Jesus ia entregar a vida por toda a raça humana. Aí o anjo falou: José, foge para o Egito. Fica lá, porque Herodes quer matar Jesus. Mas não vai conseguir não, foge. Ele ficou um tempo lá.
que aconteceu? Que Herodes teve que sair da terra. Herodes saiu, o anjo disse, volta para Israel, porque aquele que queria matar já morreu. Quem é o dono da vida? É Deus, irmão. Ele tira a vida e dá vida. Por isso que é o dono da nossa vida. O ar que nós respiramos está na mão de Deus. Aquele que faz a obra para o Senhor, que trabalha na obra, vive muito. Porque tem a promessa de Deus para aquele que dá fruto. Aquele que dá fruto, o Senhor aduba, o Senhor molha para produzir mais fruto. Como é bom a gente ver o pastor, a pastora falando, eu vou fazer a obra de Deus com a minha amiga, a pastora falou, fique alegre, a fazer a obra de Deus com a amiga dela, porque tem um chamado, obedece a Deus. Aleluia. Como é bom trabalhar para Deus, irmão. E Deus dá saúde, dá unção, dá sabedoria, porque a árvore que dá fruto vai produzir mais fruto ainda. Mas o machado já está pronto, irmão. João Batista falou, olha, o machado está pronto. Aquele que não dá fruto vai ser cortado, lançado no fogo. Quer ter chamado, irmão? Tem que fazer a obra do Senhor com alegria, com prazer. Quer ter chamado, irmão? Não pode voltar para trás, senão vira uma estátua de sal. Olha para a mulher ali, logo. Aquele que põe a mão no arado não pode recuar. A ordem é marchar, porque Jesus vai na frente, abrindo o cabelo, ele é maior. Agindo o Senhor, quem te dirá? Não temer o homem que pode matar o corpo, temer ele que é poderoso, que pode colocar o corpo e a alma no inferno. É o dono do céu, da terra, e aquele que tem a chave também do inferno. É Jesus que está com a chave da morte do inferno. Ele nós temos que temer, ele nós temos que fazer, ele nós temos que crer. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia. E aqui fala Louvado seja que Jesus cresceu. Glória a Deus. Com 30 anos, ele começou a fazer a obra do Pai. E a pregação de Jesus foi essa: arrepender porque está próximo o reino do céu. Jesus pregava, ensinava também. E Jesus foi chamando, vem Pedro, segue-me, volte a fazer pescador de homem. Hoje ele nos chamou cada um de nós aqui, vem, segue-me, volte a fazer pescador de homem, volte a fazer ganhador de alma. Nós podemos ganhar alma assim, o nosso testemunho. Glória a Deus. Tem pessoa que nem de falar muito, mas o testemunho daquela pessoa ganha alma. Glória a Deus. Olha aqui, Paulo falando, eu sou uma carta aberta. A pessoa olhar para pode ir lá, olha o homem de Deus, Glória a Deus. ora por mim, me ajuda. E o conselho do homem de Deus tem o quê? Tem milagre. Porque o Jesus, aquele que opera milagre, ele quer usar alguém para delegar poder e autoridade para levar o ilho dele. Ele conta conosco. E fala que nós temos que aproveitar a oportunidade. É hoje, não deixe para amanhã, porque o dia da manhã pode ser muito tarde. E aqui fala que Jesus foi chamando Pedro, Tiago e João. Hoje ele está chamando, é Maria, é Lucas. Ele está chamando nós pelo nome. Jesus está chamando pelo nome. Ele chama tu pelo teu nome. Porque ele conhece, ele vê todas as coisas. E fala que Jesus foi chamando. Chamou 12 para levantar a igreja. Só um que se perdeu. Só Judas que se perdeu. Por quê? Porque ele só chorou, teve remorso, mas não teve arrependimento. Tem pessoa que chora depois está pecando de novo. Chora depois está desobedecendo de novo. Nós temos que buscar o Senhor e pedir para o Senhor nós usar. Há um trabalho de Deus, ele salva, liberta, ele converte o homem, ele usa o homem também. É um processo. Aleluia. Mas tem pessoa que todo tempo está reprovada, não consegue passar para o outro nível. E o Senhor tem pressa para levantar jovem, adolescente, adulto, para passar pela prova, para ser aprovado. Aleluia. Por isso que Pedro passou pelas provas. Que ele falou, Senhor, quando é vez que perdoar meu irmão, eu não queria mais me perdoar, ele tinha perdoado mais de 3 vezes, 4. É 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. Todo dia de perdão. E quando a pessoa começa a passar pela prova, vem muitas vezes
O inimigo usando alguém, a pessoa tem uma facilidade de perdoar, pronto, já passou pela prova, vai para outro nível. Aquele que não tem facilidade de perdoar, todo o tempo está no mesmo nível, não passou para a segunda série. Mas Deus tem pressa para levantar trabalhadores para associar. E falou: a série é grande, mas são poucos trabalhadores. Ore a mim que eu mandarei trabalhadores para a minha seara. Aqui fala que Jesus começou a fazer a obra. Foi chamando, foi ensinando. Jesus chamou, mas estava na frente ensinando. O líder é esse, que chama, mas ele está o que? Ensinando. Ele está ensinando. Ele estava o que? Pregando, ensinando, e os discípulos pregaram. Ele estava ensinando também. O discípulo estava aprendendo com o mestre de Jesus. Fala que a bem-aventurança é ensinamento de Jesus. Bem-aventurado que chora porque será consolado. Bem-aventurado irmãos porque vai herdar a terra. Tem pessoa que quer ir pelo braço, vai perder, irmão. O inimigo é cruel, sagaz. Ele é mau dele, ele vem para matar, vai destruir. Não é pelo braço, não é pela bala, não é pela faca, é pela oração que nós temos vitória. O nosso inimigo é invisível, a gente não vê, mas a gente crê em Jesus e repreende a força do mal e vai embora. Então o Senhor está ensinando. Bem-aventurados os mansos, porque vai herdar a terra. Os mansos vão ficar velhinho, cabeça branca, adorando, glorificando e sendo usado na mão de Deus, irmão. Quando vem o velhinho, cabeça branca, pregando a palavra de Deus, isso aí é manso. Que está com toda essa idade, ele está sendo usado por Deus, isso aí é manso. Quantos jovens já foram embora porque você é bravo? Já foram embora da terra. Por quê? Porque é só Jesus para guardar nós. Se o Senhor não vir a casa, vamos vir o sentinela. Jesus para guardar nós. Jesus está ensinando o discípulo. Jesus está ensinando o povo. Bem-aventurados os pacificadores, porque vão ser chamados filhos de Deus. Pacificador, aquele que leva a paz. Onde tem guerra, contenda, intriga, ou na igreja, ou na família, o pacificador está lá para orientar, para aconselhar. Um pastor, um missionário, uma pastora, pacificador, homem de Deus, um obreiro, que está lá aconselhando, ensinando, conselho. Irmão, o conselho é tão importante na igreja. A área do ensino é tão importante na igreja, porque a área do ensino, as pessoas que ouvem, que dá valor, cresce, desenvolve. Crescer na graça e conhecimento de Jesus. Então o Senhor ensinava. Jesus também estava curando, fazendo o cego enxergar, o paralítico andar, o mudo falar, o leproso ficou limpo. E fala que Jesus fala assim: vem para os meus, e os meus não me receberam, os meus me desprezaram. Irmão, o Senhor veio para salvar o homem. Mas se o homem ele não receber Jesus, já está condenado, irmão. Aquele que não recebe Jesus está condenado, porque Jesus é o Salvador. Ele veio para salvar o homem da onde? Do inferno. Ele veio para salvar o homem da onde? Para tirar o homem do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, o Jesus é o Salvador. Ele falou: vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos que me receberam serão chamados filhos de Deus. Olha só, irmão. O privilégio de nós ter Jesus. Somos filhos de Deus, irmão. Até hoje, lá em Israel, muitos estão esperando o Messias chegar para eles. E nós que somos gentios, cremos pela palavra da pregação. Nós que somos brasileiros, macapaenses, nós tomamos posse. Jesus é nosso Salvador, creio, confessou o nome de Jesus. Você confessou o nome de Jesus? Então você tem um Salvador. Você tem a vida eterna, porque Jesus nos garante uma vida eterna. Na casa do meu Pai há muita morada. Glórias a Deus. Por isso, irmão, Aleluia. não despreze as coisas de Deus. Não despreze Jesus, porque senão você está condenado. Jesus é o teu Salvador. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Glória a Deus. Aliança é algo muito importante, aliança. Aleluia. A aliança com Jesus é importante, irmão. Fala que o homem, quando ele casa, ele tem aliança com a mulher.
mas também tem uma aliança muito importante que é com Jesus. E essa, Jesus não quebra com ninguém a aliança. Muitas vezes o homem que quer quebrar a aliança com Jesus e quer se afastar do caminho do Senhor, mas vai sofrer. Por que eu falo? Porque a palavra de Deus diz: todo aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que crê vai ser filho de Deus, mas tem filho que sofreu as consequências. Fala o filho pródigo que saiu da casa do pai. Era filho, saiu. O pai segurou ele. O pai obrigou: tu fica aqui. Não, Deus não obriga ninguém. Nós temos que seguir a Jesus pelo entendimento. Servir a Deus com todo o quê? De todo o nosso coração, toda a nossa alma, de toda a nossa força e entendimento. Tudo que eu aprendi tem que colocar em prática. Porque a palavra não é praticar. O filho recebeu do pai instrução, ele disse: pai, me dá minha herança. O pai estava vivo, irmão. Me dá minha herança, eu quero curtir a vida. O pai, tu quer ir? Tudo bem. Deus fica só olhando para o filho. Deus ficou só olhando, assim que acontece, que aí vai. O filho foi. Fala que ele gastou a herança dele com a meretriz, gastou a herança dele com a mal amizade, acabou com tudo, veio o quê? Veio crise, veio fome na terra. Aí o filho pródigo, ele sofreu consequências, não tinha nem comida para comer. Desejou comer a comida dos porcos, desejou, mas nem tinha acesso, porque o fazendeiro disse: olha, dá comida para os meus porcos, faz ele ficar gordinho. Então ele desejou, mas ele não tinha nem acesso, porque se o patrão visse ele pegar, ele ia ralhar com ele. Mas quando ele lembrou o que ele tinha na mão e desprezou. E lembrou: se eu estiver na casa do meu pai, eu tinha o melhor. É Deus, irmão. Estamos na casa do pai, temos o melhor. Temos, sabe aqui, a paz de espírito, a alegria. Temos a providência de Deus, a proteção. Temos tudo na casa do nosso pai, Deus. E ele se lembrou: eu vou voltar, eu pequei contra o céu e contra a terra. Não sou digno de ser chamado o filho do meu pai, eu quero ter me entrado como empregado. Aí, ele voltou, porque ele estava sofrendo. Tem pessoa que sofre, e vai clamar: Jesus, me dá uma oportunidade, como foi Jonas, que desobedeceu a Deus, o peixe grande engoliu, e ele na hora gritou: Jesus, me tira desse inferno. Na barriga do peixe. Até vocês verem isso, como está respirando aqui, ó. A barriga do peixe é feitiço, irmão. A fome dele está muito feio, né? Na foto do feitiço. Sem oxigênio. E aí o clamor a Deus deu uma oportunidade. O Pai dá oportunidade. E quando respira o homem, tem oportunidade na terra. E quando o homem está respirando, mas depois, irmão, que o homem vai embora, se tiver Jesus vai para o céu, se não tiver, a capetinha está levando para o abismo. Por isso que nós temos que agarrar as promessas do Senhor. Fala que Jesus falou que nós somos da família dele. Ele falou para o mensageiro do diabo, que é o mensageiro do diabo, que queria tirar Jesus da vontade do Pai, de Deus. Jesus estava ministrando para a multidão. Os discípulos estavam ouvindo. Chegou o mensageiro lá: Jesus, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora e querem que tu vá ao encontro deles. Jesus: não. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha irmã? Jesus olhou para aquele que estava ouvindo a palavra, que estava dando crédito, que estava recebendo, que estava valorizando a palavra, e falou: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Para te ser irmão de Jesus, você tem que fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é tu congregar. A vontade do Pai é tu chegar sempre na igreja. A vontade do Pai é que o diabo chegue sempre na igreja. Não é 8 horas, não, é cedo, irmão. Aí tu está honrando o Senhor, Jesus vai te honrar. O Pai vai te honrar. Quando tu honra a Deus, Deus te honra. Essa é a vontade do Pai.
Nós chegar cedo para adorar, glorificar, chegar cedo, se aprontar cedo, estar cedo, para isso faz a diferença quando nós agradamos o Senhor. A vontade do Pai é essa, congregar, chegar cedo no culto, 7 horas tem que estar aqui já orando de jeito dobrado, orando, intercedendo, sendo usado por Deus, para que a igreja está cheia de gente. Aí o Pai vai olhar e dizer, o diabo, eu estou trabalhando. O diabo está fazendo direitinho, está orando, vou enviar mais pessoas que vão cuidar das pessoas. Isso é uma vontade do diabo. Glórias a Deus. Agora, quando deixa para segundo plano, Deus, honra mais outras coisas, honra mais o serviço, o trabalho pessoal, honra mais a família, e deixa Deus para trás. Cuidado, irmão. Deus quer honrar nós, mas não tem que honrar Ele. Ele é conta de ensinamento. E quando nós colocamos a vontade do Pai, a vontade de Jesus, nós temos acesso. Fala que o próprio Jesus fala assim, que ele fica alegre. Deleita no Senhor, ele fará o desejo do teu coração. Alegre o Senhor. Alegre o Senhor. Sabe o que é a vontade do Pai? Fala que Jesus observa. Jesus observa tudo. É no horário. E a pessoa, se a igreja for arrebatada, irmão, fala que era 5 prudentes. Por que é que só os prudentes? A igreja está orando, a igreja que chega cedo, dá o joelho, ora, clama, e quando o culto começa a poder de Deus, unção, é renovo, isso é a igreja prudente. E as nessas chega atrasado, tem vez que se esquece até da Bíblia, tem vez que tem dificuldade, tem vez que dorme na igreja, é misericórdia, irmão. Isso acontece por aí, acontece. Mas dentro do povo de Deus tem os prudentes que tem nessa, tem o joio e tem o trigo, tudo tem, mas quem é o dono da colheita é Jesus, ele que vai arrebatar. O pastor só ensina, só ora, só orienta, mas o dono da igreja é Jesus. Mas quando o noivo vier, vai pegar a gente de surpresa, sabe? Quando o noivo vier, ele vai pegar o que estão preparados. Todo dia nós temos que estar preparados, irmão. Porque eu já vi muito servo de Deus, homem de Deus, pastor, missionário, ainda para a glória, irmão. E eu ainda estou aqui ainda, de Deus que me usava na terra. Porque eu já vi homem usado por Deus, homem usado por a divina, homem que foi no velório, disse, irmãozinho, já foi da nossa frente, irmão, já foi para a glória. E homem que trabalhava na obra, homem esforçado, trabalhou, foi para a glória. Quem não vai onde vai, não escapa. Nós temos que estar preparado, não dizer assim, eu me preparei, não, tem que estar preparado. Porque Deus vai pegar esse surpresa. E Jesus na hora chegou e levou que estava preparado. E outras chegaram lá e disseram, me dá um pouquinho do teu óleo, que a nossa vasilha já está apagando, a lamparina está apagando. Ela disse, não posso, se eu te der, vai faltar para mim. Vai comprar. Não. Salvação é para todos. Mas vida no altar, vida com Deus, tem que pagar o preço. Quando era novinho, olhava para as pessoas e dizia, esse homem é muito usado por Deus, esse homem tem a Bíblia na mente. E como é que ele consegue pregar dessa maneira? E resolvi usar. Era novinho, a minha vontade era que resolvi usasse. Eu não sabia nada, eu era zero mais zero, eu devia ficar passando. Mas um dia, eu pedi para ele, e Deus, quando nós pedimos, ele ouve e ele vai ao nosso encontro. E depois ele disse, tu quer soldado? Eu disse, eu quero. Quanto é? Eu sabia que era dinheiro, irmão. Tu não entendia as coisas dele. Quanto é? Ele disse, é caro. Falou bem devagar, é muito caro. Eu disse, sim, eu sei o que é. Quando eu fui começando a compreender, eu disse, é caro. Mas soldado o poder é caro. Quando Deus desperta para orar de madrugada, tem que se levantar. Se levantar, senão ele vai fazer de tudo para se levantar. Teve homem que falaram, irmão, Deus queria me usar de madrugada, estava com sono, Deus quebrou um espelho para me levantar. Pai, eu fiquei com medo, vou orar. Acontece isso. Quando Deus quer usar, tem que pagar o preço. A opção é isso, é jejuar, é orar, pagar o preço, obedecer, vigiar, é perdoar, tudo isso vem de Deus. E aqui fala que Jesus, ele falou para nós,
que minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então o que é que o filho faz? O filho obedece ao pai. E fala que o filho chegou até o pai. Pai, peguei contra ti, contra o céu, contra ti, me perdoa. E o pai na hora. O filho chegou, o pai abraçou. O pai deu para o filho tudo de novo. O pai deu para ele o anel que o filho tinha quebrado. Deu, renovou a aliança, o anel. Deu sandálias. Fala que tão formal são as pernas aí que estão no céu nova. Sandália para vestir, calçado para vestir. Deu para ele também veste limpas. Fala que é vestimenta de poder. Deus dá para nós poder e autoridade para nós ser usados por Ele, nossa casa, no nosso trabalho, onde for. A unção que faz a diferença, é a unção. Porque a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica, é a unção. E essa unção tem que buscar mesmo, tem que dobrar as joelhinhas, tem que orar mesmo, tem que buscar o Senhor mesmo. Largar algumas coisas do fazer e buscar o Senhor, como Maria buscava. E a Marta preocupada no feijão, na panela, e Maria estava só perto do mestre, dando tempo para Jesus. Porque o tempo que dá para ele, meia hora, uma hora, lá na frente de Marta, vai receber para ti ser usado por ele. No louvor, na adoração de Deus te enviar. Porque o Senhor de nós renova todas as manhãs. Mas para isso eu tenho que buscar Ele. Porque Ele fala, e nós temos que pedir, nós sermos dados. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, a porta se abrirá. Olha só. Pedir uma coisa, irmão. Agora buscar é diferente. Você pediu, agora você vai buscar Ele. Você vai bater. Olha só. E quando você faz isso, você recebe. E a palavra de Deus fala que quando nós somos filhos de Deus, fala que Deus tem ciúme de nós, irmão. Fala que Ele fica nós observando, nosso andar, nosso caminhar. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. E fica olhando para nós. Qual é a obra que nós vamos fazer? Obra ruim ou obra mal? E Ele tem ciúme de nós. E aqui fala que Jesus que observava. Sabia que Jesus está observando dentro da igreja, observando dentro da igreja, quem presta atenção, quem não presta atenção. Quem está ligado na palavra, quem está distraído. Jesus observa, porque Ele observou dentro da igreja, Ele estava presente e observou. E lá nessa casa de oração tinha empresário, tinha médico, tinha pessoa bem sucedida. Mas tinha também uma viúva que tinha 2 moedinhas. Ele observou as 2 moedinhas dela, observou os bolsos daqueles homens também cheios. E de repente, Jesus observando, e na hora da oferta, Ele está observando até quando a pessoa ofertava, Jesus está observando. Ele vê tudo em nós. Ele vê a nossa oração, vê a nossa oferta, Ele vê a nossa adoração, tudo Jesus vê, Ele observa. Ele está observando o quê? Que naquele momento, os ricos, Ele dava só que sobrava. Isso aqui não vai fazer falta, só que sobrava. Que sobrava Ele dava gasofilaça. Mas teve uma mulher que ficou o nome dela na história, a mulher que era viúva. Tinha só 2 moedinhas, ela disse assim, eu vou lá, vou dar as 2 moedinhas. Aí Jesus ficou observando e disse, essa aí deu tudo dela. O rico deu que sobrava, mas essa mulher deu tudo. E colocou o nome dela onde? Na Bíblia, para nós observar. Que aquela mulher tinha tanta fé em Deus, aquela mulher sabia que era Deus que provia para ela, Deus que sustentava ela. Fala que Deus é o Deus do órfão e da viúva. E ela foi lá e deu tudo, assim que Deus quer que nós faça. Jesus quer que nós deu tudo. Não é metade, não. Não é um crente raimundo do pé da igreja do lado do mundo. Não é isso, não, irmão. É tudo. Ele quer que nós lançamos na mão dele nosso tudo. Você vê ele de todo o coração, da alma, entendimento. É o tudo que ele quer de nós. Enquanto nós fazemos isso, irmão, você sabe que é uma bênção na mão de Deus. Tem pessoa que se preocupa muito com as bênçãos. Não, irmão. Quando a pessoa está se preocupando com as bênçãos, Jesus está olhando para ti, sério, eu quero que tu seja uma bênção.
Fala que Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, você da tua terra, da tua parentela, é uma terra que eu te mostrarei, ser tu uma bênção. A vontade de Deus é fazer de nós uma bênção. Eu e você, uma bênção de Deus onde nós chegarmos. Agora tem pessoa que é apegada dos parentes, apegada dos parentes, irmão. Deus quer que nós sejamos apegados com Ele. Tem pessoa que é apegada com o parente, gosta do parente, vai na casa do parente, gosta do parente, irmão. Abraão teve que deixar as parentelas dele para fazer uma obra de Deus. Tem missionário que, quando é apegado muito com a família, de repente dele, tem uma na tua vida, vai pregar lá para a África, vai pregar lá para o Rio de Janeiro. Aí vai ter que se apegar um pouquinho, sair um pouquinho dele. E só ligar, telefonar uma vez no mês, mas não tem que se apegar muito. Porque a obra missionária é isso. A obra missionária é fazer a obra do Senhor, é levar a palavra do Senhor. Temos que olhar para o nosso parente, temos que visitar, herança dos Senhores filhos, mas não temos que ser apegado com Deus. Tem que honrar Jesus. Porque Jesus é a fonte do amor. Jesus é quem protege, que guarda. Se o Senhor vir a casa e for vir o sentinela, é Jesus, prioridade é Ele. É Jesus. E aqui fala que Jesus falou a minha mãe e meus irmãos, só aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha, nós somos, sabe o que? Irmão de Jesus. Quando tu obedece a Jesus, tu é irmão dele, pode ter certeza da vitória é grande. Agora teve também um que chegou com o pai e disse: Pai, tanto tempo eu estava contigo, eu trabalhei todos os anos para ti, e tu não fez para mim uma festa, tu não matou o bezerro gordo. E esse aí, nem falou meu irmão, esse aí que chegou agora, que gastou a herança com a meretriz, e tu faz uma festa para ele. O irmão que está perto do pai ficou com raiva do irmão que chegou. E naquele momento o pai, sábio e inteligente, falou: Filho, tudo que é meu é teu. Se tu me pede, eu ia te dar e fazer a festa para ti. Irmão, nós temos Jesus, nosso irmão. Nós temos nosso Pai eterno. Só nós pedimos. Falar só de pedir deve ser usar. Aquele que não tem sabedoria, peça a Ele. Aquele que quer dor, peça a Ele. Aquele que quer ser usado, peça a Ele. Aquele que quer unção, peça a Ele. Ele é a fonte da unção. Ele é a fonte do poder, da autoridade. Ele delega para nós. E quando nós começamos a receber a palavra e colocar em prática e saber que tudo que Ele der é nosso. Você lembra daqui da igreja de madeira que estava quase caída? A minha esposa orando e orando. Colocaram uma penama para não cair em cima de nós. E orando a Deus, disse: Deus, nos ajuda a construir uma casa de oração. Eu comecei a orar e minha esposa orando, irmão, ouvindo no meu ouvido a voz de Deus. Ele falou: eu sou o dono do céu e da terra. Aleluia. Só isso ele falou. E eu fiquei analisando e a minha mente foi para a palavra, a promessa dele. Se tu é o dono do céu e da terra, tu é o dono da prata. Tu vai usar a pessoa para nos ajudar. Cada vez chegou ferro, cimento, era tanta coisa. Eram os irmãos abençoando. E ele ainda falou algo com minha esposa. Olha, eu vou usar pessoas, mas eu vou usar pessoas que têm um coração humilde, que é recurso, pouco, mas o pouco com Deus é muito. Nem pede para os empresários, porque eles vão querer ir, vão criticar. Minha esposa conhece o empresário que ela trabalhava, nem pediu. Mas eu vi Deus dando pessoas, sabe que? Pessoas humildes, pessoas que tinham um salário, ou mais de um salário, pessoas mesmo que chegaram com ferro, iam buscar ferro, tijolo, cimento, e Deus foi provendo, porque Deus não dá obra. Ele só quer que nós tenhamos a vontade dele. Quando nós estamos na vontade de Deus, agrando o coração dele, ele provê, porque é o dono do céu e da terra, é o dono da prata, e é o dono de tudo, é Deus. Fala que tudo ele empresta para nós.
é casa, tudo aí empresta, mas não vamos levar nada. De material não vamos levar nada para agora, que já está tudo preparado. O que é que nós vamos levar? São 3 coisas: fé, esperança e amor. É espiritual isso. Nada de material vamos levar na terra para o reino dele, porque já preparou um lugar especial. Mas vamos levar o espiritual. Fé. O meu justo virá pela fé. Se tu crê, tu verá a glória de Deus. Se tu crê, tu é curado. Se tu crê, tu é renovado. Se tu crê, tu recebe as bênçãos com fé. E Deus ele agiu na nossa vida pela fé. Diz, Senhor, parece uma diária para mim, Senhor. De repente parece uma diária ajudando de pedreiro, capeta que tal, não é assim, é fé. Sabe por quê? Porque quando Deus me chamou, eu fui magistério para ser professor. Mas quando Deus me chamou de, eu quero te usar numa obra, tu vai ser professor para ensinar a minha palavra que eu vou investir em ti. Uma vez querendo pregar, teve até uma crise na terra, e eu alegre feliz que ia me pregar. Até hoje minha carteira está branca. Minha carteira de trabalho está branca, mas meu trabalho está no céu. As minhas obras o Senhor ia ver. Mas nem todo mundo é assim, alguns. Alguns o Senhor chama para empresário, para professor, para advogado, doutor. Alguns o Senhor coloca como ele quer colocar. Mas ele usa todas as pessoas também. Tenho um sobrinho que agora se formou para advogado. E ele queria ser jogador de futebol. Jogava muito bem, o avô disse, tu tem talento, demora muito tempo, vamos te levar aí para fora. Mas chegou um homem de 16, jovem, deve ter uma obra para a tua vida. E quer te dar a profissão de advogado, não é jogador de futebol. Não. A mãe chegou com ele, meu filho, tu ouviu esse homem que deve falar? Deve quer ser advogado. Filho. Ele disse, mamãe, eu vou ficar na vontade de Deus. Se Deus quer que eu seja advogado, eu vou estudar. Ele disse, formou, irmão. Vai ser advogado da família. Mas Jesus está com ele. Como é bom fazer a vontade de Jesus, irmão. Se Deus te chamou, faça a vontade dele. Porque na vontade de Jesus, tu vai ser mais do que vencedor. Ele vai pelejar por ti, porque você está na vontade dele. E fala que Jesus é poderoso. Quando nós estamos na vontade dele, ele provê. Na vontade do Senhor acontece. É na vontade dele. Por isso que ele fala, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. O que ele mandou nós fazer? Teve que colocar em prática. E se nós tivermos a vontade do Senhor, o inimigo não pega nós. Mas se nós temos a vontade dele, o espírito maligno usa o corpo do homem e da mulher, sabia? Porque o rei Saul, o espírito maligno perturbou ele, porque ele saiu da vontade de Deus. Deus dava para ele uma instrução, queria fazer a sua própria vontade. E fala que o espírito maligno entrou na vida do rei Saul e perturbou ele. Quando tu dá na vontade de Deus, de ter alegria, de ter paz, de ter felicidade, de ter unção, de ter poder, mas se tu largar Jesus, pode ter certeza. Vai ser ruim, vai sofrer as consequências, o espírito maligno vai querer entrar na tua vida. É terrível. É terrível. Quantas pessoas por aí é filho, está afastado de Deus? É filho, está no mundo. E o pai está só esperando, o inimigo está metendo peia, está maltratando, e o pai só olhando, só olhando. O pai, ele é tão bom, é misericordioso, quando ele quer ter misericórdia, ele tem, que ele não deixa ele. A velha disse, não, na alma dele tu não toca, porque alguém está orando por ele. Não, a igreja está orando. Quando eu orar ao Senhor, tem misericórdia daquele que se afastou do Senhor, proteja agora, traz de volta, Jesus, traz de volta. Eu oro, irmão. O intercessor tem muita intercessão na terra, homens e mulheres que intercedem por vida. Mas o inimigo ele perturba. Mas quando você está na vontade de Jesus, você vai ser o instrumento de Deus, você vai estar saqueando da mão do Satanás, sabe o que? As pessoas que estão oprimidas, a pessoa que está perturbada, é as pessoas. Agora para te entrar na casa valente, vai ter que ser mais valente do que ele. E essa valentia é do Espírito Santo.
Quando tu está cheio de Espírito Santo, tu tem alegria, tu tem a ousadia, tu vai, tu faz a obra, porque sabe que o anjo do Senhor está ao teu redor e a vitória é garantida na oração, a oração do justo tem efeito, e quando a igreja está orando, o Senhor está salvando, curando, libertando, dando livramento, e Jesus está aqui. Ele é maior, nosso irmão. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Jesus é maior, Ele é o nosso irmão. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Esse Jesus não larga, não, irmão. Esse Jesus, aleluia, segura na mão dele até chegar no reino dele. É a promessa dele. Na casa do meu Pai é muito demorada. Você é usado na terra, você vai ser usado nessa terra, aleluia, vai ser boca de Deus. Você está no melhor lugar, na casa de oração, desse domingo, para receber renovo do Senhor, para receber poder e autoridade do Senhor, para receber a unção do Senhor, para receber a graça do Senhor. A minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Somos fracos, mas nós temos nosso irmão forte, Jesus. E quando você clama a Ele, pede a Ele, sai a virtude dele para a sua vida e você se torna forte. Com Jesus nós somos fortes. Sem Jesus nós somos fracos. Sem Jesus nada poderíamos fazer. Mas com Jesus nós somos fortes. Com Jesus saltaremos muralha. Com Jesus destruiremos exército do nome dele. O homem da mão de Deus vale mais do que 1000 profetas de Baal. Mais do que aleluia. O homem da mão de Deus vale muito. Glória a Deus. Você está no melhor lugar. Na casa de oração. Na casa de oração, onde ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Sabe o que é poder que pede? Sabe o que é unção que pede? Sabe o que é ser usado que pede? Aleluia. Só que ama Jesus. Só que não despreza, aleluia, o que o Senhor tem para nós. Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas eu recebi Jesus, você recebeu, aleluia. Nós, brasileiros macapenses, cremos em Jesus, tomamos posse, aleluia, da paz, da alegria, da unção, do renovo da nossa vida, nós tomamos posse, pela fé, se tu crê, verá a glória de Deus, se tu crê, é renovada, se tu crê, é curada. Se tu crê, aleluia, tu recebe, é pela fé. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, aleluia. E quando nós estamos aqui orando, glorificando, exaltando o nome de Jesus, Jesus está guardando a nossa casa, a nossa família, os filhos, as filhas. O Senhor cuida daquele que tem aliança com Ele, tem promessa, a cada geração Ele vai salvar, porque Ele é Deus de poder, Ele é Jesus de milagre, de maravilha. Ele, aleluia. Glória a Deus, ao nosso favor. Claramente responder-te-ei, aleluia, aleluia, busque-ei, aleluia, busque-ei, você, aleluia, é herdeiro do reino dos céus. Nosso Pai é o Pai, aleluia, é o Pai eterno. Nosso Pai é conhecido como maravilhoso, conselheiro, aleluia, e lá aconselha, busca Ele. Nosso Pai eterno, aleluia, Ele é Deus forte, Ele é forte, Jesus é forte, Ele é poderoso, Ele é forte nas batalhas, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é, aleluia, o príncipe da paz. Ele está nessa noite aqui, receba paz, seja cheio de paz. Leve essa paz de Jesus para a tua família, familiar parentela, para o teu vizinho. Leva a paz do Senhor, Ele está nessa noite aqui. Jesus é a fonte da sabedoria. Aleluia. Aleluia. Jesus renova. Receba renovo. Dia domingo, primeiro dia da semana. Receba renovo para a segunda
segunda-feira, terça-feira, está cheia, transbordante, aleluia, da presença do Senhor. Receba vida e abundância, de dar vida e abundância, é Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. O fogo arderá continuamente no altar e não vai se apagar, porque o sacerdote coloca lenha, aleluia. O sacerdote é o pastor, é a pastora, coloca lenha. Sabe o que é, aleluia? O ofício do sacerdote, do pastor, da pastora, é colocar lenha, é orar, é clamar, é, aleluia, é subir, aleluia, é invocar o nome do Senhor, é buscar o Senhor, colocar lenha, é buscar o Senhor, colocar lenha, porque o fogo vem de Jesus, o fogo vem de Jesus. O fogo vem dele, o sacerdote coloca lenha, mas é poderoso, é grande, é Jesus, o Filho de Deus. Dele veio a bater no fogo. Onde tem oração, tem presença. Onde tem oração, tem a mão de Jesus para colocar poder, autoridade, que é a fonte, ele é a fonte da vida. Aleluia, aleluia. Coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha. Aquela mulher aí levanta lenha. O profeta chegou, mulher, manda um pouquinho para mim. Eu estou pegando essa lenha porque eu vou fazer a última refeição para mim e para meu filho. E nós vamos morrer, mas chegou o maior dono da vida. Coloca lenha, tu não vai morrer não. Ora que você vai ter vida, porque a presença do Senhor veio na oração do justo. A oração do justo também foi feita. Quando você ora, o Senhor veio de encontro. Como ele foi até Daniel. Daniel estava colocando a lenha, orando três, aleluia, vez no dia, de manhã, de tarde, de noite. Daniel colocando a lenha, orando um dia, 2 dias, 3 dias, 20 dias, 21 dias, 3 semanas, colocando a lenha. Teve resposta, a oração, aleluia, onde chegou. Onde foi amado, quando você coloca a lenha, Jesus fala, mulher, eu te amo, mulher, aleluia, homem, tu é amado de Deus, porque você está colocando a lenha, orando na igreja, orando na tua casa, orando na rua, coloca a lenha, oração, vida no altar, orar e sem cessar, coloca a lenha. Aleluia, estou sentindo a alegria do Senhor nesse lugar. Quando está colocando uma lenha, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor está nesse lugar. A igreja que ora, aleluia, tem presença de Deus, aleluia. Coloca a lenha agora. Aleluia, de tudo dormir, coloca a lenha. E amanhã, quando amanhecer o dia, coloca a lenha. Ora de novo. Vai orando. Muita oração, muito poder. Muita oração, muito poder. O grande que na hora não pode vencer. Só vence quem ora. O reino do céu é conquistando o esforço. Aquele que tem poder, recebe. Coloca a lenha, oração. Deus vem, Deus ouve. Os nomes dele está dentro. Oração dos justos. Aleluia. Os inimigos estão correndo. O escribaninho está correndo. Aleluia. Está caindo pó vivo. Porque a igreja ora. As portas se abrem. Paulo está numa prisão. Porque pregava a verdade. Mas ninguém parou Paulo Silas. Ele estava adorando. Ele estava na presença do Senhor, colocando lenha, e veio o terremoto veio, as portas se abriram. Quando você ora, as portas se abrem, porque o Senhor Jesus abre porta onde não tem, Ele abre porta da salvação, da cura divina, da libertação, Ele abre porta de salvação para a tua família. Crê no Senhor Jesus, recebe a tua vitória, porque as portas se abrem nessa noite, porque você está colocando lenha e o fogo
e as obras do Senhor sendo realizadas. Aleluia, os pastores, aleluia, cheios da unção, levando o hino do Senhor, pregando a unção, cantando a unção, adorando a unção, evangelizando a unção, dobrando o Senhor na unção, porque aquele que coloca a lenha tem ódio na vasilha, tem ódio da presença, tem ódio do Espírito Santo, tem ódio, ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, ele unge a nossa cabeça com ódio, para transbordar, só quem crê, toma posse, recebe, é por fé, o meu jugo é pela fé, eu estou crendo que vai ser transbordante nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor, Ele está aqui. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Ele acaba a tempestade. Você está colocando a lenha, Ele está comando a tempestade. Que esse que até o vento mais obedece a Jesus. Que esse que o peixe grande obedeceu a Jesus, filho de Deus. Aleluia, Ele manda até o diabo obedece, porque Ele é poderoso. Ele venceu a morte, Ele tem a chave da morte do inferno. Recua a morte, não me Jesus. Fica longe da família, familiar, parentela. Fica longe desse vale, fica longe. O Senhor é maior, tá nessa noite, protegendo, guardando, dando livramento, fechando palmas, em nome do Senhor. Recua a morte, e Ele é poderoso. Ele está aqui para a vida e a mudança. Ele é poderoso, é o nosso irmão Jesus Cristo. É o nosso irmão Jesus Cristo. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aquele que obedece a minha palavra, aquele que obedece meu Pai que está no céu, aquele que me obedece. Esse é meu irmão, a minha mãe. Esse é, continua obedecendo a Jesus, continua fazendo a vontade dele, continua, que ele vai cumprir todos os projetos na tua vida. Ele é Deus de aliança, Deus de promessa, vai cumprir, ele vai na frente do caminho, e você vai aleluia, passando com ele, aleluia, a vontade dele, aleluia, vai acontecer, aleluia, todo o que ele tem de melhor para nós. Aplauda ele nessa noite, glorifica ele, exalta ele nessa noite. Levanta a tua mão para cima, para receber a bênção apostólica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, hoje e para sempre. Amém? Aplaude Jesus bem forte. Glória a Deus. Quero avisar os irmãos que nós estamos aqui sexta-feira e domingo, 2 dias na semana, sexta e domingo, nesse lugar. Sexta-feira é culto de salvação, de cura, de libertação. E domingo é culto de ensinamento, culto de oração, onde nós recebemos força, renovo. Aleluia, saímos daqui cheio da palavra de Deus, forte espiritual para prosseguir a nossa caminhada com Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, e uma boa noite na presença do Senhor, e até a próxima vez. Glória a Deus.